Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Você sabe que eu estava assistindo o programa anterior ao nosso, né? Com o Padre Juarez. E no finalzinho do programa foi cantada uma música assim: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E agora essa música agora que começou, tá me falando a alma ao coração, sabe? Você é um espelho, né? Então, se você é um espelho de Deus, do amor de Deus, da misericórdia dele, levanta, meu filho. Sacode a poeira. Vai. Para com essa história de criancinha mimada chorando. De vez em quando é bom chorar. Mas, retoma a vida. Levanta a cabeça. Olha para frente, olha para cima. Coragem, força, entusiasmo, vibração. Vai, vamos fazer esse momento valer a pena. Levanta, sacode a poeira, filho. Vai. Os tombos da vida são um espelho que reflete a imagem do Senhor. Vai. Faz bonito. Seu valor, você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Eu acho que você não sei se você entende, mas assim, eu sinto um amor para fazer esse programa e eu vou com você até às 5 horas da tarde e você vai comigo. E você vai se sentir restaurado, novo. E daqui a pouco eu vou contar para vocês de um grupo de oração que eu montei. Coisa mais linda. Tá só começando Escolhas da Vida e esse Escolhas da Vida vai ser especial. Vem comigo, vamos lá, força, vai! Força, vai comigo, vai! São José tem lá suas virtudes, né? Tanto assim que a gente olha para São José, não tem quem, acompanhando um pouquinho a vida, a presença de São José junto à Sagrada Família, não se admire pelas virtudes de São José. Por exemplo, a bondade de São José, a fé de São José, o homem justo, fortaleza de São José, caridade, amor de São José, humildade de São José. Gente, eu poderia aqui elencar várias virtudes desse homem santo, grande intercessor nosso junto a Deus. Quer saber de mais algumas virtudes? Vamos aprofundar essas? Vem comigo, vai lá. Você sabia? É muito importante para todos nós termos espelhos que nos levam a compreender e viver de acordo com a vontade de Deus. São José, aquele que foi escolhido para ser o protetor do menino Jesus, é um grande exemplo de virtudes. Bondade. A bondade de São José fez com que ele pensasse em fugir da cidade, na tentativa de proteger Maria quando descobriu a sua gravidez, pois ao fugir, assumiria a culpa de abandonar Maria grávida, evitando que ela fosse apedrejada. Fé e prudência. É em sonho que o anjo fala com São José, ou seja, um homem justo e de muita fé, que sempre fez o que precisava ser feito. Confiante na mensagem do anjo, imediatamente aceita a sua grande missão. Justo. O justo é aquele que dá a Deus o que é devido e cumpre a sua vontade. São José em nenhum momento duvidou das promessas de Deus. Fortaleza. Quando Maria está prestes a dar à luz, sem nenhum teto sobre a sua cabeça, ou quando ela recebe a profecia no templo sobre o sofrimento que passaria, São José se mantém firme e confiante. Caridade. São José doou toda a sua vida para proteger Jesus e Maria, estando sempre atento à voz do Senhor,
para conduzi-los onde fosse preciso. São José foi aquele que viveu verdadeiramente a virtude do amor, amando a Deus até as últimas consequências. Que possamos seguir este grande exemplo, pois assim chegaremos ao reino dos céus. São José, rogai por nós. Eis-me aqui, Faça-se em mim o teu querer. Vamos acender a vela, São José? Vem cá. sou teu José. Eu faço isso com amor, mas, sabe, com devoção mesmo. Pedindo, São José, cuida de nós, cuida de mim. São José, vem em nosso socorro, ampara-nos, fortalece-nos, restaura-nos. Ele tudo pode junto ao seu filho Jesus, imagina? Jesus deve ter assim um carinho por ele, né? O paizinho que cuidou dele aqui na terra. Olha, minha gente, daqui a pouco a gente vai ter mais informações, mais curiosidades, mais amadurecimento na fé. Eu vou entrevistar uma das maiores autoridades quando o tema é São José, com um livro lindíssimo. Acho que é o livro assim, mais bonito que eu li sobre São José. Mas eu quero apresentar tudo para você em 1 minuto. Vem. Com quem Maria ia casar era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, e você colocará nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Vamos olhar para a imagem de São José, porque a imagem de São José tem alguns símbolos que podem nos ajudar a entender quem foi ele. Por exemplo, sempre que você olhar para uma imagem de São José, é muito comum você perceber que o rosto está levemente inclinado, o olhar voltado para baixo. Lembra que São José está nos céus, olha por aqueles que suplicam, que pedem, que imploram. E é por isso que o olhar de São José voltado para nós, seres humanos. Nós que estamos aqui nesse mundo. Segundo detalhe, a imagem de São José sempre traz o lírio. Lírio está aqui, esse lírio aqui, branquinho, branquinho, branquinho. É sinal da sua pureza, pureza do seu coração. Terceiro símbolo, a túnica, em geral a túnica dele é roxa, que representa a oração interior. Ele confiava em Deus, ele rezava a Deus. Ele ia ao templo, ele se colocava em oração no silêncio, inclusive no silêncio das madrugadas ele rezava. O manto marrom, humildade de uma vida simples, vivida no trabalho, vivida na família. São José é exemplo para qualquer pai de família. Agora, todos nós sabemos que São José é infinitamente mais perfeito na sua fé, na vivência da sua fé do que eu, do que você. Mas é importante termos São José como modelo. Sempre São José está com o menino Jesus no colo. Antes de estar de braços abertos na cruz, o Salvador esteve nos braços de São José. Remete à divindade de Jesus, cujo reflexo iluminou a santidade de José. Eu acho tão bonito tudo isso. O menino no seu colo,
esse lírio simbolizando a sua pureza. O homem justo, humilde, que olha para a humanidade dos céus, para as necessidades de cada um de nós. São José, intercedei por nós, rogai por nós, valei-nos. São José, ajuda-nos. Glorioso São José, eu creio, eu confio a minha família, São José, sob a tua proteção. Cuida de nós, São José. São José, vem em nosso socorro, vem em nosso socorro. A nossa família precisa, São José. São José, glorioso São José, cuida da minha família, Como cuidou de Jesus e Maria, valei-me São José. A proteção dos céus está entre nós. A presença real de Nossa Senhora está entre nós. A presença real de São José está entre nós. São nossos intercessores nos céus, são nossos intercessores aqui nesse nosso mundo, para acender luzes que vão iluminando os nossos passos. Olha, eu comecei a ler o livro e é impressionante. Eu não cheguei ao fim não, tá? Eu tô na página 85, tô aqui, ó. Mas, gente, eu fiquei tão entusiasmado com o livro, eu falei assim, busquem o Frei Darley Zanon, em qualquer lugar, busquem o Frei, porque realmente eu estou encantado com esse livro, encantado. Religioso paulino, diretor editorial da Paulus no Brasil. Darley Zanon, simplesmente José. Seja muito bem-vindo, muito boa tarde, boa tarde. Eu achei que você estava na Europa, mas não, né? Está aqui em São Paulo, é isso? Olá, boa tarde a vocês, boa tarde a todos os espectadores da Rede Vida. Alegria estar aqui no seu programa. Eu já participei, penso, há um ano ou algo, e é uma alegria voltar. Eu estive na Europa, morava em Roma, mas agora faz 6 meses fui transferido para a comunidade de São Paulo, agora estou no Brasil. É, uma das, assim, editoras mais respeitadas que nós temos no Brasil e ele está à frente, é diretor da editora Paulus. A obra relata, assim, em forma de romance, os passos da Sagrada Família, a partir da perspectiva de José. Mas é tão bem escrito, mas tão bem escrito, Frei, é impressionante. A gente não para de ler. Tanto assim que eu comecei ontem a leitura e fui lendo. Veja só, Maria era um misto de menina e mulher. Alguns traços infantis em uma maturidade acima da esperada para a sua idade. Uma jovem sorridente, cativante, simples de aparência, mas assim, é simples também, mas com profundidade inaudita. Meu Deus do céu, que lindeza a forma de descrever Nossa Senhora. Quais são as características? Aí nós entendemos a figura de Maria. Como é que o senhor descreve São José? Que bom que gostou do livro e eu não posso revelar o final então, né? Como não pode. Da leitura, se bem que a história de São José é bastante conhecida. Aqui nesse livro eu tentei falar de uma forma romanceada e busquei de fato esse estilo poético, porque na verdade a gente está falando do mistério divino, não é? Então teria que narrar essa história de uma maneira muito poética, muito bela, porque reflete a beleza da encarnação do Verbo. Então você lê um trechinho que fala sobre Nossa Senhora
eu tento, ao longo do livro, fazer vários desses momentos, descrever os vários personagens, locais, situações, a partir dos olhos de São José. Então, o São José que tem nesse livro, obviamente, é um romance, né, uma obra de ficção, mas ele se baseia nos textos bíblicos, na literatura apócrifa, nos estudos sobre São José, e eu tentei apenas completar aquilo que não está. Opa! Será que perdemos a conexão? Ah, meu Deus, eu estava tão entusiasmado aqui. Gente, vou ler mais um trechinho do livro. Olha isso. São José. Despertei do sono, mas a visão do anjo e do campo de lírios ficaram impressos na minha mente. Meus olhos pareciam ver, minhas mãos podiam quase tocar. Continuava a sentir o perfume intenso dos lírios. Aos poucos, fui percebendo que estava no mesmo local da noite anterior, apoiado em uma rocha, protegido pelos ramos de uma imponente figueira. Olhei para o lado, havia ali um único lírio, o mais belo que havia visto, ainda mais belo do que o lírio que brotou milagrosamente do meu bastão, quando pela primeira vez eu falei com Maria. O melhor que poderia ter recebido, um lírio belo, cheio de vida, era a sua confirmação. Quando eu vou lendo esse livro, eu vou sentindo assim como José, sentindo as adversidades, os problemas, as lutas, a solidão, mas o homem de coração puro, homem de coração puro. Aí alguém nesses dias me escreveu: Dalcides, eu tenho uma dúvida sobre São José. Qual que era a dúvida de alguém que me escreveu? Coloca para mim, vai lá. Eu já ouvi dizer que São José era muito mais velho que a Virgem Maria, tanto que quando Jesus iniciou sua vida pública, ele já não era mais vivo. Fico me perguntando como ele conseguiu passar por tanta coisa para cuidar de sua família. São José era idoso quando se casou com Maria? Frei Darley, duas questões então. Uma delas, vamos começar por essa última. São José era idoso? Se ele era um idoso, porque algumas imagens trazem ele assim já bem velhinho. Se ele era idoso, como é que ele teve força para pegar o menino no colo e viajar de um lado, vai, foge para o Egito, volta? Era um velhinho ou não? Então, isso é uma das imagens que se criou ao longo da tradição, não é? Porque, na verdade, então, eu pesquisei bastante sobre São José e tem poucas informações sobre São José. A idade, por exemplo, é uma informação que não existe em lugar nenhum, nem o nome da mãe de José também não existe em lugar nenhum, se ele tinha irmãos e etc. Então, todos esses eu reconstruí. No meu livro, eu tento colocá-lo aquilo que era o mais, digamos, lógico e tradicional dentro da cultura judaica, não é? Que ele se apaixonou por Maria ainda na adolescência, se conheceram em Nazaré, quando os dois eram adolescentes, então ele mais ou menos contemporâneo. Eu coloquei com 4 anos a mais do que Nossa Senhora, então são jovens, se conhecem, se apaixonam, e porque logicamente penso que seria assim, porque de fato o judeu, segundo naquele tempo, né, se casava bastante cedo, né? Então a tradição que colocou José como um idoso vem de um livro apócrifo, que dizia que ele era viúvo, mas isso não tem uma confirmação bíblica, não tem uma confirmação no início do cristianismo, é algo da Idade Média, do período medieval, que foi algumas releituras num desses livros apócrifos, e sobretudo com a tradição da escolha do marido para Nossa Senhora, né? Que é a mesma tradição onde nasceu a questão do lírio. Então, esse evangelho apócrifo até é bastante bonito, no sentido que juntaram 10 anciãos, 10 homens viúvos, e qual aconteceria um milagre, que seria o bastão se transformar em um lírio, esse seria o escolhido por Deus. Mas isso é um livro apócrifo, então provavelmente não era a história real, e no meu romance eu procuro colocar José mais ou menos com a mesma idade
da Virgem Maria, por quê? Para ter toda aquela força de fazer diversas peregrinações. Então, só o fato de sair de Nazaré e ir até Belém para o recenseamento, depois onde Jesus nasceu, é um percurso de mais de 100 quilômetros, isso se fazia a pé. Depois sair de Belém, ir até o Egito, que é outro continente, mas foram semanas de caminhada. Nós não podemos pensar, logicamente, que seria um senhor idoso, um viúvo, não é? Então, o José, provavelmente, isso não existe nenhuma informação, digamos, historicamente não se sabe a idade de José, mas no romance eu ponho ele com ser 4 anos mais velho do que a Virgem Maria. Uns 4 anos mais velho que a Virgem Maria. Frei, eu preciso que o senhor fique comigo mais uns minutinhos para eu falar um pouquinho sobre a questão do lírio e tem uma última curiosidade que eu gostaria de esclarecer com o senhor. Então, mais 1 minuto, por favor. Você que está em casa aí, devoto de São José, eu tenho o autor do livro Simplesmente José, da editora Paulus, o Frei Darley Zanon, um dos livros mais lindos que eu já li sobre São José. Inclusive, é um romance onde São José vai contando um pouco todas as suas experiências. Vou voltar a falar com o nosso entrevistado, o Frei Darley Zanon. Simplesmente José é o título do livro dele, romance baseado na vida do pai adotivo de Jesus, da editora Paulus. Eu classifico como um dos mais lindos livros que eu já comecei a ler. Eu não quero parar de ler, é impressionante, já estou na página 85 e eu já nos próximos dias já vou terminar. Lírio. O lírio significa pureza. Eu sempre aprendi isso e falei agora de pouco sobre isso. Estou no caminho certo? É isso mesmo? O homem puro, o homem casto, é isso? Exatamente. O lírio, a pureza, primeiro, simbologia, então está ligado a esse evento do apócrifo, né, que dizia que foi o bastão do José que se transformou num lírio como um sinal de que era escolhido de Deus. Mas é interessante que o lírio também, ele tem outras simbologias que está muito ligado à relação de José com Maria também. Por exemplo, o lírio, em algumas tradições, é o símbolo do amor também. E além do amor, é o símbolo da fidelidade. Maravilhoso. Interessante, fidelidade, seja a fidelidade a Maria, fidelidade a Deus, fidelidade a Jesus, fidelidade à sua missão. Então tem muito forte essa simbologia do lírio. E é interessante, você comentou que já está lendo o livro, tem 2 símbolos que acompanham praticamente todo o livro. Bom, o lírio é um símbolo bastante forte, né? Se quem abre o livro tem um segredo aqui, que o lírio aparece em segundo plano, não é? E o lírio ele vai acompanhando toda a narrativa, todo o livro, e em alguns momentos ele aparece como um símbolo forte, que aqui vai ficar a expectativa para os leitores descobrirem onde ele aparece. Então é um dos símbolos que acompanha toda a narrativa, juntamente com a palavra, ou o verbo, que aqui tem a ligação com Jesus, né, que é o verbo encarnado. José é escolhido para ser o guardião, o cuidador desse verbo encarnado. Então o verbo é uma palavra muito forte e ligado à palavra também. Então, porque o meu objetivo nesse livro era dar voz, dar palavra a José, que nos evangelhos não pronuncia nenhuma palavra. Então no livro ele é em primeira pessoa. José vai descrevendo o modo como ele viu todas as situações, como ele vivenciou as suas relações com Maria e com Jesus. Então, a palavra, o verbo, tanto que o verbo, cada capítulo tem um verbo, né? O título do capítulo é um verbo e esse verbo vai se desenrolando ao longo do capítulo. Então, são 2 símbolos fortes que se relacionam em determinado momento. O lírio e a palavra, verbo, acompanham todo o livro. O Frei, são como, digamos, as linhas condutoras. Eu tenho que terminar o programa, mas eu tenho uma dúvida, se o senhor puder em alguns segundos me responder. Eu fiquei com uma dúvida. São José, diz o texto bíblico, que pensava ocultamente sair da situação, fugir, para preservar o nome de Nossa Senhora. Então, isso quer dizer que no início nem José estava compreendendo de fato o que estava acontecendo. É isso? Exatamente. Então, porque ele só compreendeu depois quando teve um sonho, não é? Que a gente pode até dizer que é a anunciação a São José, que aconteceu muito depois da anunciação a Maria. Aconteceu quando ela já estava grávida, quando ele viu ela grávida.
Isso já está no texto bíblico e no meu livro eu tento desenvolver longamente esse sonho. Então, tem um capítulo inteiro dedicado a esse sonho, quando Deus revela que aquela gravidez de Maria, na verdade, é algo divino e para ele não se preocupar. Então, aí que ele muda de ideia. Mas o primeiro impacto, obviamente, ele vê a esposa prometida em casamento, não era esposa ainda, mas estava prometida em casamento, vê de repente grávida. Obviamente que ele levou um choque, né? Ficou muito espantado e pensou em abandoná-la, porque pensou que ela tinha traído. Isso é algo humano. E só depois ele chega a compreender. Também isso por envolver. Chega a compreender porque Deus revela através de um sonho, que esse que o filho que Maria espera é obra do Espírito Santo. Então aí ele compreende e aceita a sua missão de pai adotivo, de cuidador, de protetor, não só de Jesus, mas da família, da Sagrada Família, não é? E no texto tem bem alocado essa dúvida de José, esse momento de dúvida. Ele vai fazendo uma grande reflexão e se ainda não chegou nessa parte na leitura, mas tem quando o primeiro momento que ele vê Maria grávida e depois todas as dúvidas que surgem naquele momento. Tem uma grande reflexão de José até ele entender a situação. Destaque a esse livro, um dos mais lindos livros que eu já li, e eu quero indicar para todo mundo que está nos acompanhando. Simplesmente José. Romance baseado na vida do pai adotivo de Jesus, da editora Paulus. Frei Darley, muito obrigado. Foi um anjo que passou aqui para nos trazer mais próximo do coração desse grande santo da igreja. Deus abençoe o senhor e a sua bênção para todos nós. Obrigado, viu? Um abraço. Obrigado pela oportunidade e espero que todos gostem do livro. Alcides, eu te assisto todos os dias às 4h15, 11h30 e à noite. Adoro o seu programa. Quero continuar conversando com você. Obrigada. Que fofa! Elza, 4h15, agora são 5 horas, você está comigo desde o início do programa. Obrigado, tá? Obrigado. Esse abraço é com todo o amor do meu coração. E se sinta abraçada, se sinta querida, se sinta bem pertinho do coração da gente. Obrigado pelo seu carinho com a gente. Fique na paz. Deus abençoe você, sua família. Minha gente, meia-noite eu vou estar aqui, Elza vai estar junto comigo rezando e nós vamos junto da meia-noite até as 2h e depois o programa se repete das 3 às 5 horas da manhã. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Conta comigo. Vai. Que falta nos faz um amigo. Por um mundo de paz eu conto com você. Conta comigo. Que falta um abraço, paz. Que falta nos faz um